Agora você vai aprender outra etapa muito importante também de relacionamentos, é onde que nós vamos cadastrar os dados em si. Até então nós só pegamos os dados do banco de dados e simplesmente mostramos os vínculos, tanto de um lado quanto ao modo inverso. Agora nós vamos cadastrar efetivamente os dados. Por exemplo, vou cadastrar um país e automaticamente também já cadastrar a sua localização. Se é, por exemplo, um cenário onde você tem um formulário onde a pessoa coloca o seu país, por exemplo, o nome do país, e ele teria os dados também embaixo para colocar a localização desse país, por exemplo. Então, como que a gente pode fazer isso, então? Primeiro passo, vou criar uma rota aqui para a gente fazer esse teste. Então, dentro de routes web.php, vou criar uma nova rota. Duplicar essa aqui, Ctrl Shift seta para baixo. Então, vou chamar de one-to-one insert. Vou utilizar nosso mesmo controller. Eu vou chamar um método one-to-one insert. Então, one-to-one. Ok. E eu vou então criar esse método lá no nosso controller. Vamos selecionar ele aqui, o nosso controller. Vou dar um Ctrl O para encontrar uma classe com esse nome aqui. Vou abrir ela. E aqui eu vou criar esse método. Eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada, por exemplo, dataForm, para simular que sejam os dados enviados ao usuário. Chamado, por exemplo, name, que seria o nome do país. Deixar com o nome de Alemanha. Com os dados de latitude. Que eu vou passar os dados de latitude. Por exemplo, a Alemanha vai ser 9890. E a longitude vai ser 098, ao contrário. Então, esses são os dados que a pessoa colocou, por exemplo, no formulário. Então, a gente tem um array aqui. Então, como que eu vou cadastrar esses dados? Então, vou pegar primeiramente o nosso país, então, com a variável country, para inserir esse país. Vou pegar nossa model de country, de país, chamar um método create, e eu posso simplesmente passar esse dataForm aqui inteirinho. Não tem problema que eu tenha outras informações aqui, isso não altere nada. Certo? Eu tenho que, se eu rodar esse cara, simplesmente rodar esse comando aqui, ele vai dar um erro, porque ele vai dar um erro de mais assagem, me falando aqui no nosso campo, por exemplo, longitude, latitude, eu tenho que especificar quais campos podem ser preenchidos quando eu estou utilizando o método create. Create. Então, eu vou abrir nossa model, country, e vou criar uma variável, um atributo chamado fillable, para especificar esses valores. Então, protected, fillable, e aqui eu passo esses valores. No caso, qual que é o valor que pode ser preenchido no campo de país? Apenas o valor de name. Vou abrir nossa model também, de location. Já vou criar esses atributos também. Então, protected, fillable. O valor que pode ser inserido aqui é o latitude e o longitude. Se tentar inserir qualquer outra informação além dessas aqui, ele simplesmente vai ignorar elas. Ok, então tem esse cara aqui com sucesso. Esse country aqui retorna os dados do país que acabou de ser inserido, tanto é que depois se eu fizer country, por exemplo, country ID, ele tem exatamente o ID do país que vai ser inserido. E eu preciso dessa informação aqui para cadastrar a latitude. Então, vou criar uma variável chamada aqui, ó, latitude. Poderia fazer esse cadastro de diversas maneiras. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Você podia criar um objeto de country e passar aqui no name, depois chamar o nosso método save, enfim. Você trabalha como achar melhor. Então, faço criar uma variável latitude, chamar a nossa model location, desculpa, criar uma variável chamada localization, location, nossa model location e o método create também. É que eu posso passar esse dataForm. Posso ver isso aqui, só que eu tenho que passar nesse dataForm aqui também, ó, para inserir nossa localização, o Country ID. Então, Country ID, que é exatamente o ID do país. Posso fazer desse jeito aqui para cadastrar. Vai funcionar também perfeitamente, ou seja, vai cadastrar o país, recupera o ID do país, adiciona esse valor no nosso dataForm, que é os dados que vai ser inserido aqui no nosso location, e já cadastra esses dados. Vai funcionar com sucesso. Ou a gente pode fazer isso aqui, ó. Nesse exemplo aqui, nenhum problema, você pode fazer assim também, ó. Por exemplo, location, save new location, e aqui eu faço location
latitude, recebe dataform, na posição latitude, aqui eu passo longitude, e aqui eu posso passar também o country ID. E eu poderia passar aqui então, ó, e no final eu chamo o nosso método save. E aqui, ó, a gente já faz esse cadastro também, funciona do mesmo jeito. Vamos testar esse cara aqui e ver se está funcionando? Então vamos chamar a nossa rota aqui, ó, one-to-one insert. Então one-to-one insert. Não retornou nada, mas se a gente atualizar a nossa tabela de países aqui, ele inseriu um novo país, que é exatamente a Alemanha. E se olhar a nossa tabela de localizações, ele inseriu aqui, ó, os dados da nossa localização também. O nosso longitude aqui veio com valor de 0, deixa eu ver por quê. Posso passar esse cara aqui como string para não dar nenhum problema. Vou fazer um novo cadastro aqui. Vai ser um novo país agora, por exemplo, Bélgica. O location dele vai ser 78 e 87. Certo? Se a gente atualiza aqui, não retorna nada, porque a gente não debugou nada. Se ela atualiza o nosso location aqui, agora sim inseriu com sucesso. Porque antes tinha um 0 ali, eu coloquei como um string e deu tudo certo. Então a gente viu aqui que eu consegui inserir os dados com sucesso. Tanto do país quanto da nossa localização. Bem simples fazer isso. Outra alternativa aqui que eu acho até inclusive mais prática aqui para você é o seguinte. Nós já temos aqui o nosso país que acabou de ser inserido. Você poderia fazer assim, ó. Gravar a location, recebe. Deixa eu comentar isso aqui para ficar para você ainda, para quando for estudar. Então aqui é uma variável aqui chamada location, recebe country, chama o nosso método de, se você olhar na tabela country aqui, tem esse método location, retorna localização. E aqui eu chamo o método create para cadastrar a nova localização. Simples assim. Eu poderia recuperar uma localização específica e já cadastrar, e recuperar um país específico e já cadastrar a localização dela, com esse formato aqui. E aqui em Create, eu passo esses dados então. Posso passar o dataform inteirinho, em vez de passar o item por item aqui, ou eu posso passar item por item também. Só isso que eu preciso então. Ele já cadastra nosso país aqui. Vamos fazer um teste então, ver se está certo. Se quiser dar um debug aqui, por exemplo, nesse cara, no vardump, nesse location, para ver o que retornou. Vamos atualizar aqui para ver. F5 para atualizar. Ah, sim, deu um erro duplicado aqui, porque a gente já cadastrou a Bélgica. Obviamente, quando você estiver trabalhando com o formulário aqui, você vai validar esses dados antes. Vou cadastrar um país chamado, por exemplo, França. Vou colocar uma informação aqui diferente. Volto aqui e atualizo. Inseriu com sucesso. Se a gente olhar aqui, ó, nossos locations, está aqui. E nossos countries, nossos países, está aqui também com sucesso. Então está inserindo com sucesso. Você viu essa nova alternativa aqui. Inclusive, essa alternativa aqui ela é mais simples, bem mais simples. A gente não precisa necessariamente, igual eu mostrei aqui, ó, eu criar um novo país. Cadastrar um novo país, por exemplo, só tenho, eu quero vincular. Então você poderia fazer isso aqui, ó, country, criar uma variável chamada country, do país. Eu utilizo nossa model de country. Posso utilizar o find para recuperar um país pelo seu ID, ou posso utilizar o where aqui, ó. Acho que vai ser mais útil para vocês. Aí quando eu utilizo o where, tenho que utilizar o get. Como você vai retornar apenas o resultado, eu utilizo o first também. E aqui, ó, eu recupero um país pelo nome. Name. Vou deletar aqui, por exemplo, nossa tabela de locations. Vou deletar esse último aqui, ó, que foi do último país inserido. Que nesse jeito aqui agora, o país França não tem nenhuma localização. Tanto é que se você tentar recuperar a localização da França, simplesmente não vai ter. Então vou inserir então a nova localização para a França. Deixa eu voltar aqui na tabela locations. Só tem 4 registros. Então estou recuperando a França. Recuperando a França. E já estou inserindo aqui, ó,
uma nova localização para ela, nesse formato aqui. Então estou inserindo nova localização para a França. Basicamente é isso. Venho aqui e atualizo. Deu certo. Se eu atualizo aqui então, olha só que a França agora, que é o país 6, ele tem uma nova localização. Então funcionou com sucesso.